Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A todos os irmãos, né, que está acompanhando o canal Palavra da Verdade, da Assembleia de Deus Ministério Valente de Davi. Que Deus vos abençoe, né? Aos irmãos que ainda não se inscreveram no canal, talvez esteja assistindo aí pela primeira vez o nosso vídeo, que você possa aí estar se inscrevendo, que você possa estar deixando o seu like nos vídeos e compartilhando, né? Para que outras vidas aí venham a ser alcançadas através da palavra de Deus. Nós daremos início nesse momento à lição de número 12, os irmãos que têm nos acompanhado, né, ao longo desse trimestre, estamos aprendendo sobre a fragilidade humana e a soberania divina, né, o sofrimento e a restauração de Jó. Então hoje vai ser a lição de número 12 com o tema Quando Deus se revela ao homem. Um tema aí maravilhoso, um tema bacana. Eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante, né, com esse ensino. O texto áureo, ele diz assim, meus irmãos. Então, o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó, capítulo 40, versículo 6. Verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura diária e a leitura bíblica em classe, eu vou estar disponibilizando para os irmãos na descrição do vídeo, tá bom? Mas ela é baseada aí no livro de Jó, capítulo 38 até o 41. Então, 38, 39, 40 e 41. Tem alguns versículos, né? Então eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo para que os irmãos possam aí estar aprendendo em casa, fazendo a leitura em casa e tendo um melhor entendimento, né, e aprendizado aí do estudo. Já se perguntou o quanto Deus é grande? Você já fez essa pergunta? O quanto Deus ele é grande? Você já parou para imaginar, igreja? O quanto ele é infinito e que não cabe em nossa imaginação? E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos, como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Na lição de hoje veremos o quanto esse Deus tão grande se revela e se relaciona com os seres tão pequenos. Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente a presença dele. O caminho do trono divino está aberto a todo o crente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. A introdução, ela vem nos dizer assim: nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, os capítulos 38 até o 41 do livro de Jó. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Ou seja, o ponto central, né, desse estudo, dessa lição, é Deus se revelando ao ser humano, ou seja, Deus se revelando às nossas vidas, igreja. A revelação de um Deus pessoal, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó
e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher falou e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó capítulo 38, versículo 1. Ou seja, nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó, a palavra do Senhor ela vem nos ensinar que Deus ele fala. É quando Deus ele tem aquele diálogo com o nosso adversário. Após esse período, e Jó, ele não entendeu a conversa, ele não escutou a conversa, ele não participou da conversa. Ele não sabia da conversa, desse diálogo com Deus, de Deus com Satanás. E após esse período que Deus ele fala, a palavra do Senhor vem nos dizer que do capítulo 3 até o capítulo 37, Deus ele se cala. E no 38, Deus ele se revela, ou seja, Deus ele quebra o silêncio. Porém, em todos esses capítulos, o estudo ele vem nos trazer um ensinamento maravilhoso, a qual a gente aprende dentro da palavra de Deus, que Deus ele se fazia presente, mas ele apenas estava em silêncio. Muitas das vezes as nossas vidas é assim, igreja. Porque a palavra do Senhor ela deixou uma promessa grande para as nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas das vezes a gente pode não estar escutando o Senhor falar. Muitas das vezes o Senhor ele pode sim estar em silêncio. Mas eu quero te dizer que ele sempre está presente ao teu lado e disposto a te ajudar. E aqui no capítulo 38 houve nessa quebra de silêncio. Porque muitas pessoas estavam falando sobre Deus. Jó falou, a esposa falou, os amigos falaram. Cada um dentro, né, defendendo a sua visão a respeito de Deus. E após alguns questionamentos, o Senhor ele se revela e o Senhor ele quebra esse silêncio. E ele se revela a Jó através de um redemoinho. 2. A poderosa manifestação de Deus. Essa cena, sem dúvida, é impactante. Parecida com a pesca maravilhosa, lá em Lucas capítulo 5, quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes e, ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras. Como? O exemplo de Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 19, quando Deus ele se apresenta a Moisés ali no Monte Sinai. Isso mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com os homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvir a Deus. Ou seja, a gente aprende aqui que Deus, igreja, de alguma maneira, ele sempre se revela para nós. A ponto de que a gente venha a entender e compreender que é o Senhor falando. A Bíblia ela nos ensina que a ovelha, ela entende a voz do pastor dela. E nós, como servos de Deus, sempre temos que estar atentos, sensíveis à voz do nosso pastor. E ele sempre há de se revelar para a gente.
E a gente aprende, né? Como que um Deus tão grande, tão poderoso, magnífico, como que o Criador dos céus e da terra, ele se revela a nós, sendo, né, seres pequenos, limitados, falhos, cheios de defeitos. E o Senhor, mesmo assim, ele tem o prazer de se revelar para nós. E a gente sempre tem que ter, né, esse desejo, assim como Jó ele tinha, de ansiar ouvir a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, quando Deus ele se revelou e quebrou o silêncio, Jó ele teve a vida dele transformada. E assim é sobre as nossas vidas, igreja. A partir do momento que o Senhor ele se revela para nós, a partir do momento que nós sim escutamos a voz do nosso pastor, a nossa vida ela é transformada para a glória de Deus. 3. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava a Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar a sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que o Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Ou seja, igreja, a gente aprende algo maravilhoso. Alguns dizendo, né, olha, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele se esquiva, ele deixa, né, os homens de lado. Ele deixa, né, a natureza humana de lado. E, por outro lado, a gente aprende que não é desta maneira, porque o Senhor, ele tem compaixão, o Senhor, ele é misericordioso e, acima de tudo, amoroso. Por isso, ele se revela para nós. Mesmo estando, né, no alto céu, mesmo estando, né, no seu trono de majestade e glória, ele sempre se faz presente em nossas vidas, ele sempre se revela para cada um de nós. E todo esse contexto, toda essa situação que foi gerada, é porque simplesmente Jó ele não entendia o porquê de toda aquela situação, o porquê do silêncio de Deus. Jó ele não entendia que havia ali uma guerra, uma batalha espiritual, celestial, ao redor da vida dele. Então havia muitos questionamentos da parte de Jó, principalmente a respeito do silêncio. Ou seja, será que Deus ele se esqueceu de mim? Era justamente por isso, ele não entender, ele não compreender que havia uma batalha, havia uma guerra. Assim como foi na vida de Daniel, para que a gente venha concluir essa primeira parte, a Bíblia diz que o Senhor ele envia um anjo a Daniel como resposta ali da oração dele, e ele diz, olha Daniel, desde o primeiro dia que você colocou o seu joelho, que você dobrou o seu joelho e se colocou, né, com o seu coração voltado ao Senhor aí em oração, Deus ele já tinha me enviado. A resposta ela já era certa na sua vida, só que havia uma batalha celestial, havia uma batalha espiritual, por isso eu demorei. Por isso eu não havia chegado com antecedência. E nas nossas vidas não é diferente, igreja. Ao nosso redor aí,
sempre tem uma batalha. Ainda que os nossos olhos não contemplam, a batalha espiritual ela é travada em todo o tempo. É Deus dando livramento para as nossas vidas aí todo o tempo, igreja. Todo o tempo. Ainda que nós muitas das vezes não conseguimos enxergar, mas todo o tempo Deus ele está batalhando ao nosso favor. Ou seja, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se preocupando com as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? O irmão Everaldo, a oportunidade aí já, né, nesse tópico de número 2, irmão. Amém. Pai do Senhor a todos aí, todos os ouvintes. Amém. Estava aqui meditando, Tiagão. O que Jó passou? Jó passou por tantas tribulações, por tantas lutas, mas Deus ele veio sempre se revelando a Jó. Lá dentro, eu acredito que ele tinha força suficiente para continuar, porque se fosse outra pessoa, você pode ter certeza que tinha desistido no caminho. Então, uma das coisas que Jó, eu acredito que ele tinha dentro do seu coração, que ele perguntava sempre, o que eu ganho servindo a Deus? O que eu estou ganhando em servir a Deus? Pois, irmão, a pergunta que você tem que fazer hoje para você é isso daí. O que eu estou ganhando em servir a Deus? A resposta, ela está dentro do seu coração. Amém? Eu vou ler o tópico 2 aqui. Que diz assim, a revelação de um sábio. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Jó 38. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeição regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver com seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus se manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19:1. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Nós, diante de tanto conhecimento, tanta sabedoria, né, Tiago? Deus ainda mostrou para ele que ele nada sabia. Então, quer dizer, tem muita coisa para nós aprender ainda. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol. Jó, capítulo 38, verso 8 ao 15. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar, e menos ainda nas dimensões da criação. Ou seja, isso aí para nós, a gente temos que aprender muita coisa. O subtópico número 2. Na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó 38, o 39 ao 41. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e os seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? Jó capítulo 39, verso 1 ao 4. E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia, está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Irmãos, não tem como a gente saber todas essas coisas aí de que Deus ele faz. Às vezes você vê aí, um passarinho, às vezes você vê como se diz, um animal, que nem um gato, um cachorro, tudo é providência de Deus para poder alimentar esses bichinhos, para poder alimentar esses animais. É só Deus mesmo para poder fazer tal coisa, irmão. No 3, subtópico número 3, da necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele
permanecia um homem justo e íntegro, mas falta de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus, dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo em nossa vida. Na lição anterior foi falado sobre a humildade. Nessa agora também, Tiagão, nessa mesma passagem, está falando sobre humildade novamente. Ou seja, Deus estava querendo quebrar o orgulho de Jó para poder ensinar alguma coisa para ele. A mesma coisa é para nós. O que Deus está querendo nos ensinar nesta lição? Amém? Passo a oportunidade para o Tiago. Amém. Dessa maneira, né, nós sempre temos que ser humildes e sempre ficar atento, né, ao que o Senhor ele quer nos ensinar. Deus ele se revelou a Jó ali de uma maneira maravilhosa. Esse capítulo de número 38, se os irmãos tiverem a oportunidade de estar meditando em vossas casas, é algo maravilhoso, porque logo no início, após os questionamentos de Jó, as perguntas de Jó, Deus ele mostra, né, que ele está realmente acima de todas as coisas, igreja. Sabe? O Senhor ele mostra algo maravilhoso, ele se revela de uma maneira maravilhosa. Ele pergunta para Jó assim, diante de todos aqueles questionamentos: quando eu coloquei os fundamentos, quando eu firmei a terra, o universo, você estava onde? Sabe? Ou seja, é Deus dizendo, não só para Jó, mas para mim e para você também, olha, a gente tem que se colocar no nosso lugar e saber que Deus é Deus. Exato. Ou seja, em poucas palavras, o Senhor diz para ele, olha, Jó, peraí, calma. Vamos lá, vamos com calma. Quando eu fundei todas as coisas, você estava onde? Você nem existia. Você acha que eu perdi o controle da sua vida, que eu perdi o controle das coisas? Não, fique em paz. Assim é sobre as nossas vidas, igreja. A Bíblia ela nos ensina, ela nos dá esse direcionamento em dizer que não cai uma folha de uma árvore sequer sem a permissão do Senhor. Não cai uma gota do céu sem a permissão de Deus. Tudo é pela permissão do Senhor. Em tudo, Deus ele sempre quer se revelar para a gente de uma forma que a gente venha aprender com Ele e reconhecer a soberania dele. A revelação de um Deus poderoso e justo. Nos capítulos 40 e 41, Deus ele faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o berremote representava a força bruta de um animal, por excelência, o Leviatã se parece mais como uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías capítulo 27. Assim, o berremote e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Berremote e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Ou seja, o Senhor ensinando ali para Jó que esses animais que eles criam ali, que era algo ali, né, do tempo dele, tanto esse berremote como o Leviatã, que muitos diziam ser, né, um crocodilo ou hipopótamo,
Por mais que eles vinham ter força, eles estavam debaixo das mãos de Deus. Ou seja, o Senhor tinha muito mais força do que esses animais. Por mais que ele contemplava ali com os olhos dele, por mais que ele tinha escutado falar da força desses animais, Deus estava mostrando para ele que acima dessa força existia o poder de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Berremote, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Lá em Jó capítulo 6, versículo 29. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Ou seja, um entendimento maravilhoso, um ensino que nos traz, né, um entendimento dentro da palavra do Senhor, quando a esses questionamentos de Jó, Deus ele mostra, né, essas duas figuras, esses dois animais. Ou seja, se Jó ele não tinha a capacidade, o poder de domar, né, esses dois animais, como domaria um mundo? Como tomaria de conta de um mundo? Como seria, muitas das vezes, como que eu posso explicar para os irmãos para que venham a ter, né, um entendimento? Como ele seria, tipo assim, meio que diante de de toda aquela situação, como ele tomaria de conta de tudo aquilo se ele não era capaz nem de domar essas duas criaturas que eram criadas por Deus? Ou seja, ele não poderia se colocar no lugar de Deus, ele não poderia ser justo igual a Deus, ele não era autossuficiente, não. Ele era dependente de Deus, assim como eu e você. E Deus ensina dentro da palavra que a graça dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela já basta. Sabe? A graça do Senhor, ela já basta. A graça do Senhor, ela já é suficiente para mim e para a sua vida. Por isso que a palavra do Senhor, ela veio nos dizer aqui que não há nada que possa nos justificar. Ou seja, não tem como a gente se justificar. Jó, muitas das vezes, queria se justificar diante de Deus. Mas, igreja, nós todos somos falhos, limitados e pecadores. Não tem como nós nos justificarmos diante de Deus. A única coisa que nos justifica diante de Deus é a graça do Senhor, é o favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Por isso que a palavra diz, né, em Efésios 2, versículo 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, através da fé, através de crer, nós alcançamos essa graça, né, que por misericórdia o Senhor nos concede, mas ele deixa bem claro, é dom dele, não é mérito nosso. Tá bom? Então, a conclusão, o irmão Everaldo, com a oportunidade. Tiago. Então, nós podemos entender que a glória e o poder pertencem a Deus, né? A glória e o poder pertencem a Deus. O ser humano não consegue administrar todas as coisas, mas Deus consegue administrar todas as coisas no mesmo tempo. Amém? Conclusão. Nesse estudo, mostramos
como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus. Glória a Deus. Esse se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e em qualquer situação. Ou seja, aqui, né, Tiagão? Nós podemos aprender que quando Deus está em silêncio, ele não quer nos discriminar, ele não quer nos rejeitar. Não, pelo contrário, irmão. Quando Deus ele fica em silêncio, é que ele está querendo ensinar alguma coisa a nós. É a mesma coisa, quando nós estamos passando por uma situação difícil e nós ficamos em silêncio. Você pode perceber que as pessoas que estão ao seu lado, elas mesmo perguntam para você, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E muitas vezes a gente não temos uma palavra. Mas eu falo uma coisa para você, nós não temos. Mas Deus, ele sempre tem a hora certa, sempre tem uma palavra boa para sempre estar nos animando. Então, se ele está em silêncio diante da sua aprovação, irmão, pode ficar tranquilo que ele sabe na hora certa de estar falando com você. Amém? Tiago? Amém. Dessa maneira, né, irmão? O Senhor, ele não perde o controle de nada e a lição, ela veio nos trazer um ensinamento justamente disso, né? Quando Jó, ele não entendia mais nada. Quando ele entra em questionamento, diante de toda aquela situação, Deus, ele simplesmente ele se revela. Aquilo que o coração de Jó sempre ansiava, que era ouvir a voz de Deus, ele ouviu. Deus, ele se revelou para Jó. E ele simplesmente, em diversas perguntas que ele fez para Jó, nas quais muitas Jó ele não tinha como responder, porque não tem como a gente questionar Deus, igreja. Quem somos nós para questionar ao Senhor? E diante de toda aquela situação, Deus ele se revela a Jó, ele fala com Jó, expressando justamente isso. Olha, em todo o tempo eu estive ao seu lado. Eu poderia não estar falando, mas eu estava presente ao seu lado. Você só suportou tudo que você suportou. Você só passou por tudo que você passou porque eu estava ao seu lado. E quando Deus ele se revela em palavra, ou seja, quando Jó ele escuta a voz do Senhor, Deus ele simplesmente ele diz isso, olha, em todo tempo eu estava no controle. Tanto que depois Deus ele reverteu todo o quadro, toda a história de Jó. Ou seja, eu estava no controle, fique em paz. E assim é sobre as nossas vidas, igreja. Muitas das vezes a gente não entende aí o que a gente passa, a gente não entende o que a gente está enfrentando, mas a gente tem que crer que o Senhor ele está no controle, porque Deus ele nunca perde o controle de nada. Tá bom? Os irmãos possam estar meditando nessa passagem, capítulo 38, né, do livro de Jó, que traz, né, essas perguntas, essas indagações, as respostas aí de Deus, né, para a vida de Jó, a maneira a qual Deus ele se revelou para Jó, e que os irmãos possam meditar nesse estudo, mais uma vez, né, um estudo maravilhoso, um estudo que nos trouxe o ensinamento, e principalmente de que Deus ele tem o tempo certo de agir sobre as nossas vidas, e de que Deus, ele, a hora que ele quer que aprove a ele sempre se revela para nós. Só que para isso a gente sempre tem que estar atento e sensível à voz do Senhor. Que Deus venha continuar abençoando, né, a vida aí do diácono Everaldo. Que Deus ele possa abençoar a sua vida que está nos assistindo em casa também, pelo canal Palavra da Verdade. E mais uma vez eu peço a você, meu irmão, minha irmã, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. A você que está nos assistindo aí pela primeira vez, se inscreva no canal aí, dê uma força aí para o canal, né, da igreja. Lembrando sempre a todos, o canal ele não é nosso. Nós gravamos o vídeo aí que é para poder
está cooperando com a igreja, cooperando com o ministério e está ensinando os irmãos a palavra da verdade, a palavra de Deus, tá bom? Então que os irmãos possam aí estar compartilhando esse canal, compartilhando esses vídeos e se inscrevendo, que é para a glória de Deus. Nesse momento, né, que Deus ele possa abençoar a sua vida de uma maneira transbordante, igreja. Estarei deixando a bênção apostólica com os irmãos e espero ver os irmãos já na próxima aula, ou seja, na última aula, que é a lição de número 13, onde daremos finalidade, né? Estaremos finalizando aí a revista para a glória de Deus. Até aqui o Senhor ele tem nos ajudado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada coração, desde agora e para todos sempre. Todos juntos vamos dizer amém. Aleluias. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.